Você já percebeu como uma única palavra pode mudar completamente o rumo de uma conversa? Às vezes, uma resposta calma apaga um incêndio. Outras vezes, uma palavra impensada pode destruir um relacionamento. O capítulo 15 de Provérbios começa justamente com esse tema: o poder das palavras. Logo no primeiro versículo lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É incrível como Salomão resume algo tão profundo em uma frase tão curta. As palavras têm poder de acalmar ou de incendiar. Elas podem apagar uma briga antes mesmo de começar, ou alimentá-la até virar destruição. Reflita. Como você tem reagido quando é contrariado? Suas palavras apaziguam ou inflamam? Você fala para resolver ou para vencer uma discussão? O versículo 2 continua: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama estultícia. O sábio não fala tudo o que sabe. Ele sabe o momento certo, a forma certa e o tom certo. O tolo, ao contrário, fala demais, sem pensar, e acaba espalhando tolices. Quantas vezes palavras precipitadas já te colocaram em situações que poderiam ter sido evitadas? O versículo 3 nos lembra de algo essencial. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos ensina que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê não só o que fazemos, mas também o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos. Isso deve nos trazer reverência e também consolo. Reverência, porque sabemos que Deus tudo vê. E consolo, porque Ele também vê quando fazemos o bem, mesmo que ninguém reconheça. No versículo 4 lemos: a língua saudável é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Aqui, Salomão volta a falar sobre o poder das palavras. Elas podem curar ou adoecer. Uma palavra encorajadora pode levantar alguém. Uma crítica destrutiva pode quebrar o espírito de uma pessoa. O que tem saído da sua boca? Cura ou veneno? Vida ou destruição? O versículo 8 nos mostra a importância do coração. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus não se agrada de rituais vazios. O que Ele quer é sinceridade. O justo pode não ter muito para oferecer, mas sua oração sincera toca o coração de Deus. Isso nos ensina que Deus se importa mais com o coração por trás da oferta do que com o tamanho dela. Mais adiante lemos: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Que contraste poderoso! O mundo valoriza a abundância, mas Deus valoriza a paz. De que adianta ter muito se a alma está inquieta? De que adianta sucesso exterior se o interior vive em guerra? O que você tem buscado mais? Riqueza ou tranquilidade com Deus? O versículo 13 fala sobre o coração. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Aqui vemos como o que está dentro transborda para fora. Um coração cheio de alegria reflete em um semblante leve. Um coração amargurado pesa até o olhar. E você, o que tem transbordado do seu coração? Alegria ou peso? O versículo 16 reforça: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Esse é um lembrete de que a presença de Deus é o bem mais precioso que alguém pode ter. Paz com Deus vale mais do que qualquer fortuna. O versículo 18 traz uma lição sobre temperamento. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. A sabedoria não está em reagir rápido, mas em responder certo. Controlar a raiva é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Pergunta direta: você tem reagido com sabedoria ou com impulso? O versículo 22 fala sobre planejamento e humildade. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se firmam. O sábio não anda sozinho. Ele busca conselhos, ouve opiniões, aprende com os outros. O tolo acha que sabe tudo e por isso fracassa. Você tem pedido conselhos a pessoas sábias ou tem tomado todas as decisões sozinho? Mais adiante, lemos: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada.
O preguiçoso complica a própria vida. Tudo se torna difícil, pesado, enrolado. Já o justo, por viver com propósito e diligência, anda em caminhos mais retos e claros. Sabedoria também é responsabilidade. A vida se torna mais simples quando fazemos o que precisa ser feito. O versículo 23 diz: "O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é." Falar na hora certa, com o tom certo e o coração certo, é uma arte. A palavra certa no momento certo é como um bálsamo. Pense, em quantas vezes uma simples palavra de encorajamento mudou o rumo do seu dia. Você tem sido essa voz para os outros? O versículo 29 diz: "O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos." A distância entre Deus e o homem não é física, é moral e espiritual. O ímpio se afasta por orgulho, mas o justo se aproxima por humildade. E você, tem se aproximado de Deus com um coração quebrantado? O versículo 30 é um dos mais belos deste capítulo. O olhar brilhante alegra o coração e as boas notícias fortalecem os ossos. Isso mostra como boas palavras, boas notícias e atitudes positivas têm poder de fortalecer o corpo e a alma. Às vezes, uma boa conversa, um sorriso, uma mensagem de ânimo tem mais poder do que um remédio. Você tem espalhado boas notícias? O capítulo termina com uma das frases mais fortes de todo o livro. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Eis o resumo de tudo. A sabedoria começa quando reconhecemos Deus em tudo o que fazemos, e a verdadeira honra só vem depois da humildade. Quer ser exaltado? Primeiro aprenda a se humilhar. Quer ser sábio? Comece temendo ao Senhor. Recapitulando, em Provérbios 15, aprendemos que a palavra certa pode apagar o fogo da ira. Deus vê tudo, o que é bom e o que é mal. A língua pode curar ou quebrar o espírito. O sacrifício sem sinceridade não agrada a Deus. É melhor ter pouco com paz do que muito com inquietação. A alegria interior reflete no rosto. O conselho sábio fortalece os planos. A paciência é mais poderosa que a força. Deus ouve a oração dos justos. A humildade é o caminho para a verdadeira honra. Então eu te pergunto, qual dessas verdades mais falou ao seu coração hoje? Você precisa ajustar suas palavras, controlar suas reações, buscar mais conselhos ou simplesmente aprender a descansar na paz de Deus? Que essa mensagem te lembre que sabedoria é prática, é atitude, é coração, porque no fim, viver com sabedoria é viver com equilíbrio, falando com graça, agindo com paciência e caminhando com humildade diante do Senhor. E não perca o próximo episódio, em que vamos mergulhar em Provérbios 16, um capítulo incrível, sobre planos, propósitos e como confiar o futuro nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.